Você quer ser mais do que vencedor? Você deseja ser vencedor nas diversas lutas, batalhas que você enfrenta no dia a dia? Então assim, se você tem esse desejo, permaneça ouvindo esse vídeo até o final. Esse é o meu convite para você que está me assistindo. E eu vou basear na minha fala, esse vídeo, na palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz, a palavra de Deus ela é transformadora, a palavra de Deus foi escrita por homens inspirados pelo Espírito Santo, e esse Deus que conhece você e conhece a mim, ainda quando nós éramos uma substância informe no ventre da nossa mãe. Então quem melhor do que falar de uma vitória, ou dar dicas, para que possamos ser vencedores no nosso dia a dia. E sermos assim, homens e mulheres cheios do Espírito Santo, que cumpram o propósito de Deus nesta terra. Eu quero basear lá em Jó, capítulo 19, versículo 25, e diz assim: porque eu sei que meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Amados, a Bíblia registra muitos exemplos de casos em que Deus tomou a frente e concedeu vitórias aos seus filhos. Há muitos casos relatados. Ou seja, as perseguições, as calúnias, o ódio, castigos, prisões, até mesmo a morte, não podem derrotar, presta atenção, não podem derrotar e nem abalar a fé poderosa daqueles que confiam no Senhor, confiam no Deus único e verdadeiro. Amados, Deus conhece todas as coisas. Deus sabe as expectativas e a capacidade de resistência de cada um. Deus conhece você. Conhece também o inimigo e tudo o que o cristão enfrenta. Deus sabe de todas as coisas, mas Ele já ordenou vitória completa para a vida daqueles do que confia no Senhor. A dica aqui começa dizendo, confiar no Senhor. Confiar no Senhor. Quando Deus peleja por seu povo, queridos, quem é o povo de Deus? O povo é a igreja do Senhor. A igreja, ela representa o povo de Deus. E esse povo que está dentro da igreja é aquele povo pelo qual creem no Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. E mais do que isso, fazem parte do corpo de Cristo. Esta é a igreja. Então esses são amados de Deus e cuidados por Deus. Esse Deus que nós podemos e devemos chamar Ele de Pai, pois Jesus apresentou esse Deus como Pai. Deus é a nossa força, e quando relatamos para Ele o que estamos passando, imediatamente Ele peleja por nós. E saiba isso, preste atenção nesse detalhe. Você falou, você colocou na presença de Deus a tua batalha, o teu desafio. Imediatamente Deus começa a pelejar a teu favor, se você confia no Senhor, se você confia nele. 2 Crônicas 20:12 diz algo poderoso, diz assim: porque em nós não há força, olha o detalhe, não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Quando nós colocamos nossos olhos no Senhor, verdadeiramente, nós conseguimos vencer, nós conseguiremos vencer, nós somos mais do que vencedores, colocando os nossos olhos nele. Não há forças em nós, não há às vezes resistência em nós, mas Deus é conosco. Quando nós entregamos a nossa vida para o Senhor Jesus, quando somos filhos de Deus, Deus prioriza os que priorizam o seu reino. Outro detalhe muito importante, Deus peleja as batalhas daqueles que buscam o seu reino em primeiro lugar. Você conhece Mateus 6,33, quando diz, buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Então quando nós olhamos para Ele, quando nós buscamos o seu reino, ou seja, buscamos a sua presença, Deus se agrada disso.
e ali ele peleja a nossa causa. Quando o cansaço, amado, quando o esgotamento, quando as pressões, quando os ataques do inimigo, quando o abandono, a falta de apoio estão minando as forças, é aí esse instante é preciso recorrer ao Deus o mais depressa possível. Pois é nesse momento que o inimigo muitas vezes entra, vai enfraquecer ao ponto de não mais sentir coragem de lutar. O inimigo ele trabalha para que nós venhamos a desanimar. E quando nós recorremos rapidamente no sinal amarelo que aparecer, corramos para o Senhor de forma rápida, não ficamos esperando. O salmista, o Salmo 84:11 diz algo também muito lindo e muito verdadeiro. Porque o Senhor Deus é sol e escudo. O Senhor dá graça e glória. Nenhum bem sonega aos que andam retamente. O segredo da vitória do cristão tem dois aspectos. Buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Isso significa, presta atenção, orar constantemente, entregando-se aos cuidados do Senhor. Outro ponto, ocupar-se na sua obra, ocuparmos das coisas de Deus, envolver-se com as coisas espirituais, ajudar o próximo, buscar a palavra de Deus para o crescimento espiritual. E o segundo ponto, confiar no poder de Jesus nas suas promessas. Não andar com interesse exagerado pelas coisas materiais, esperar o tempo de Deus com confiança na vitória. Queridos, eu quero deixar uma perguntinha para você. Você tem lembrado que vive na dependência de Deus e de um Deus todo-poderoso? Que vence todas as batalhas? Queridos, o nosso Deus é um Deus de vitórias. Não há derrota no dicionário de Deus. Vitórias. Ele é poderoso. Olha só o que o apóstolo Paulo fala lá em Romanos capítulo 8, versículo 37 e versículo 37. Aliás, versículo 35 e versículo 37. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Nós somos mais do que vencedores. Confiamos nele. Buscamos, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça. Aqui estão as dicas para você, dicas para mim, que possamos viver essa verdade. Que o Espírito Santo possa imprimir em você isso. Que nossos desafios, os nossos problemas, as circunstâncias que nos rodeiam, que muitas vezes acabam querendo trazer desânimo, que nós possamos rapidamente buscar a presença do nosso Senhor. E mais do que isso, confiar nele, descansar no nosso coração. Eu oro para que o Espírito Santo possa estar gerando essa verdade ao teu coração, à tua mente, e que possa viver desta maneira. Esse é o desejo, esse é o plano, esse é o propósito de Deus para a tua vida. Então, seja mais do que vencedor. Independente, a questão de ser vencedor tem uma conotação diferente da questão humana. A conotação de vencedor é aquele que cumpre o propósito de Deus, cumpre o propósito de você ter sido criado, de eu ter sido criado. Jesus cumpriu o propósito, mesmo com morte de cruz, uma morte terrível. Mesmo o apóstolo Paulo, diz que foi decapitado. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, mas eles foram vencedores. Vamos ser vencedores, cumprindo o propósito de Deus. Amém? Que Deus abençoe e que a paz de Cristo tome o teu coração e tome a tua mente. Em nome de Jesus. Amém? Tenha uma ótima semana. E não esqueça, se você foi abençoado, compartilhe com alguém. Compartilhe essa palavra. Até na próxima semana. Semana que vem teremos um novo vídeo
uma nova palavra para a tua vida. Amém? Fique na paz de Cristo.